Ora, terminou mais um trimestre e, como é hábito, vamos ver como é que está aqui a carteira do canal. No segundo trimestre de 2023 terminamos com 5.739,81. Fizemos 3 aportes na Peerberry de 20€ cada e fizemos também 3 aportes na XTB de 70€ cada. O que significa que depositamos um total de 270€. Ora, tendo em consideração que a Rise tem 20,87€. A Bondora tem 564,66. A Peerberry está com 577,18, mas eu não vou considerar este euro e 6 porque foi recebido no dia 1 de outubro, dia em que eu estou aqui a gravar o vídeo. Portanto, vou retirar este valor deste total. Na de giro estou com 4.131,59 e na XTB estou com 609,69. Ora, se nós formos somar estes valores, a carteira tem um total de 5.902,84. Tendo em consideração que nós, ao longo do trimestre, depositamos 270€, e se nós somarmos esses 270€ ao total do primeiro trimestre, quer dizer que temos um valor inferior. Ou seja, nós, no mínimo, deveríamos ter 6.009,81€. Ora, o que é que isto significa? Significa que houve uma perda de valor aqui no portfólio de ações e ETFs do canal. Vendo agora aqui as percentagens de onde está distribuído o dinheiro aqui do canal, podemos ver que a Rise tem 0,4%, a Bondora tem 9,6%, a Peerberry está com 9,8%, a de Giro está com 70% e a XTB está com 10,3%. Portanto, a Rise, em termos de estratégia, já sabem dos outros vídeos, conforme os empréstimos vão acabando, vai-se retirando o dinheiro. Só estou à espera que agora acabem 4 empréstimos e depois vou passar esse dinheiro provavelmente para a Peerberry. A Bondora tem lá aquele dinheiro e, mal que me surge uma boa oportunidade, vou levantar e vou fazer um investimento. Ou então, se eu vir que essas oportunidades que eu estou à procura não aparecem, posso levantar uma quantia significativa da Bondora e passar, por exemplo, para uma outra plataforma, neste caso a Robocash. Isto porquê? Porque a Robocash tem mercado secundário e permite-me a mim ter lá dinheiro investido e se eu, por alguma razão, precisar do dinheiro, posso vendê-lo no mercado secundário e passá-lo, por exemplo, para a XTB para fazer um investimento. Peerberry, vocês podem ver que eu estou com uma rentabilidade de 10,12%. Está acima dos 10% que eu queria. Eu também, para ter o dinheiro, para não ter tanto cash drag, baixei um bocadinho o valor mínimo de taxa de investimento, passei para 9%, e é natural que eu tenha, se eu for aqui aos meus investimentos, é natural que eu tenha aqui vários investimentos a 10%, 9,5%, portanto, isso claro que depois na taxa anual venha a reduzir, mas continua acima dos 10% e provavelmente vai continuar. Por acaso, neste momento, estou aqui com uma situação de 21,28€, que está em atraso, ainda está entre 1 e os 15 dias, mas já tive várias vezes este tipo de situação e acabou sempre por se resolver. Portanto, não estou minimamente preocupado. Agora, voltando aqui a falar sobre a questão do portfólio a nível de ações e ETFs. Vou entrar aqui, vou começar até mesmo pela própria XTB. Na XTB, portanto, no trimestre anterior, eu comecei a investir no QDVE e no QDV5. QDVE é o setor de tecnologias de informação, QDV5 é Índia. Portanto, a Índia, estou com uma rentabilidade média de 6,20 e o QDVE está com 6,90. Não sei se vocês recordam, no último trimestre eu estava aqui com um número magnífico. Aliás, em certa parte, até ainda continuo com aqueles dois investimentos que eu tinha aqui a 18,56% e aqui este com praticamente 17%. Só que dollar cost average, não é? E o fundo, eu apanhei o fundo mais caro e de meio de agosto para cá, aliás, até temos aqui com o gráfico, se eu for a ver, portanto, não tenho tido sorte nos dias em que eu invisto, portanto, não tenho estado a investir aqui naquilo que é abaixo.
mas fez com que eu esteja aqui com pequenas perdas, mas no global estou a ganhar 6,90%. Este trimestre comecei então a comprar o ETF das baterias que eu tenho aqui na Giro. Não sei se vocês estão recordados aqui. Este ETF, que tenho já 40 unidades aqui na Giro e que estou a ganhar neste momento 2,44%. Portanto, estou a continuar a fazer o Dollar Cost Average aqui na XTB, mas, ao contrário daquilo que aconteceu no setor de tecnologias de informação, não tenho sido bafejado pela sorte. Portanto, comprei caro e ele tem estado a descer. Portanto, se nós formos a ver aqui o gráfico, podem ver que eu comprei aqui, comecei a comprar aqui nesta zona e ele tem vindo por aqui abaixo. Paciência, Dollar Cost Average, vou continuar a fazer. Devo só referir que o facto de eu estar a investir neste ETF não quer dizer que tu também investas. As razões pela qual eu estou a investir neste ETF estão aqui neste vídeo, mas pode não ser indicado para o teu perfil, ou tu podes não achar que eu tenha razão. E tens que respeitar-te a ti próprio primeiro. Portanto, aqui na Índia está a correr bem o investimento. Aliás, vamos puxar aqui o gráfico da Índia. Portanto, é um investimento que tem vindo a subir, felizmente para mim, e como tal estou a ganhar 6,20%. E depois também tenho aqui um outro ETF que eu vou comprando também, que é este, o GMVM. É um ETF que investe em empresas que têm uma proteção contra a concorrência, vantagens económicas, aquilo que o Sr. Warren Buffett chama de moat. E isto é importante porquê? Porque permite, por exemplo, numa situação de inflação, permite-lhes aumentar o preço, que se calhar é que a sua concorrência não consegue. O poder da marca e tudo mais. Eu fiz um vídeo sobre isso. Está aqui em cima, link lá embaixo na descrição. De momento estou a ganhar 0,57%. Agora, voltando aqui para a carteira da Giro, vou falar primeiro aqui de uma outra situação. Ou seja, eu tinha aqui a Galp e a Navigator. E eu neste momento estou com ideias de vender estas duas posições. E com a venda destas duas posições, comprar uma ou outra ação. E isto porquê? Ora bem, eu tenho aqui a Galp. A Galp eu comprei a 8,29 e neste momento está ligeiramente acima dos 14 euros. Eu estou a ganhar 69,36%, mas se eu incluir aqui os dividendos, estamos a falar de uma rentabilidade de quase 82%. E depois aqui a Navigator. Neste momento estou a ganhar 24,66%. Se incluir os dividendos, estou com uma rentabilidade na ordem dos 40%. Costuma-se dizer que nós não devemos vender as flores do nosso jardim, devemos é cortar as ervas daninhas. E por falar em ervas daninhas, nós temos aqui umas ações, como é o caso da Block, a antiga Square, ChargePoint, Innovative, Medical Properties e até mesmo a própria China, com rentabilidades negativas bastante assinaláveis. Mas, no entanto, voltando aqui à questão da Galp e Navigator, eu acho que atingiu o seu preço. Apesar do Price to Earnings Ratio, por exemplo, aqui da Galp, estar baixo, mas o nosso PSI, ao fim e ao cabo, é uma segunda liga. E basta vir para aqui uma grande casa de investimentos que aumente um volume de compra ou volume de venda que mexe automaticamente no preço. E tendo este valor e esta rentabilidade já atingida, ao qual eu estou satisfeito, foi por isso que eu investi na Galp e na Navigator àquele preço. Acho que está aqui na altura. E acima de tudo, porque eu tenho aqui em mente uma ou outra ação onde eu vou colocar este dinheiro. Agora, falando aqui então das ervas daninhas da carteira, eu até vou começar aqui pela Medical. Ora bem, a Medical Properties Trust cortou o dividendo. Quando cortou o dividendo, bom, vou começar até um bocadinho mais atrás. Alguns clientes, grupos aos quais são clientes da Medical Properties Trust, estão a passar por dificuldades, e especialmente com este aumento da taxa de juros, mais dificuldades estão a passar. A Medical, na altura, não quis ver essa situação por esse ponto de vista, porque, ao fim e ao cabo, fundamentalmente,
A empresa estava bem, a Medical Properties Trust estava, e eu acho que continua bem, mas houve clientes que não estavam assim tão bem. E o facto de eles não estarem assim tão bem fez com que houvesse problemas de receita para a Medical Properties Trust. Posto toda essa situação, a Medical finalmente tomou medidas para isso, ou seja, cortou o dividendo em 50%. Vai fazer rotação de ativos que não estão a ser tão rentáveis, ou seja, vai vender esses ativos que não estão a ser tão rentáveis, para dessa forma ter capacidade para aguentar com estes clientes que possam não ter capacidade de pagamento das suas rendas. E à partida, a situação vai ficar por aqui. Naturalmente que já perdeu o valor que tinha que perder. Se pode vir mais abaixo, pode. Mas, dadas as medidas que a Medical Properties Trust tomou, eu como investidor, sinto-me satisfeito com elas e, portanto, vou-a manter, mas vou continuar a acompanhar os seus dados económicos e as linhas de guidance que a empresa nos vai dar para eu perceber se está de acordo com aquilo que eu acho que possa ser ou não. E se por alguma razão não o for, eu não terei problema nenhum em vender, mesmo em prejuízo, e seguir com a minha vida para a frente. Outra empresa é aqui a Innovative Industrial Properties, é também um outro REIT, é da área da cannabis, e por acaso este mês vou receber dividendos, como vocês podem ver aqui. E depois tenho aqui, eu não vou já para os Estados Unidos, vou até primeiro para a Square. Square, que é conhecida agora como Block. Aqui a Block tem uma área de negócio na qual eu estava muito interessado e foi essa a razão pela qual eu investi. Ou seja, eles tinham um software de gestão que implementavam nas empresas e depois tinham um software para telemóvel que permitia ter uma carteira eletrónica, ou permite ter uma carteira eletrónica aos seus utilizadores e depois as empresas beneficiavam com isso. E tudo isso me agradou. Inclusive é até uma outra vantagem que, como o software de gestão estava implementado na empresa, se essa mesma empresa precisasse de dinheiro, um empréstimo, podia ter o dinheiro na conta em minutos, porque os algoritmos da Square conseguiam analisar muito rapidamente como a empresa estava a nível financeiro. Porquê? Porque o software de gestão era da Square. E toda essa, digamos, todo esse mundo me agradou imenso. Depois meteu-se nas criptomoedas. Ora, e a questão é que meteu-se nas criptomoedas quando as criptomoedas estavam a valer muito dinheiro. Estavam nos topos. E agora essas mesmas criptomoedas valem metade ou menos de metade do que aquilo que valia antes. E isso estragou muito a rentabilidade aqui da Square. Mas eu continuo na mesma interessado aqui. Aliás, se nós formos a ver aqui as notícias, podemos ver que eles introduziram agora aqui uma nova novidade em que consegue tornar dispositivos Android em máquinas de pagamento. Portanto, muito interessante. Inovação, é isso que eu gosto da Square. E vou continuar a acompanhar a empresa e vamos ver se os resultados começam então a sair. Porque, mais uma vez, se as coisas não estiverem a correr ou se não for ao meu gosto, também não terei problemas nenhuns em vender a posição. Charge Point. Portanto, eu deixei esta para o fim e a razão até é bastante simples. Vocês reparem que eu estou a perder 68,63% nesta empresa. O que é a ChargePoint? Ora, a ChargePoint é uma rede de carregadores para veículos elétricos. E ela agora perdeu muito valor na apresentação dos últimos resultados. Isto porquê? Porque o prejuízo foi muito superior àquilo que os analistas estavam à espera. Mas se nós formos analisar por que razão que houve esse prejuízo, foi porque eles tiveram que dar uma imparidade. Ou seja, o que é que aconteceu? Eles, durante o tempo da pandemia, compraram componentes extremamente caros, que eram necessários para os seus produtos. Mas eles eram muito caros porque não havia, tudo estava parado. E como tal, o preço das componentes subiram. Entretanto, a pandemia mais ou menos já está controlada, já acabou, e o preço desses componentes vieram
por aí abaixo. Ora, o que fez com que o estoque que eles ainda tinham desses mesmos componentes fosse muito mais caro do que aquilo que é nos dias de hoje. E eles nunca vão conseguir rentabilizar esse preço do estoque que tinham. O que eles agora deram essa entrada de milhões como uma imparidade e disseram eles que foi uma única vez. Portanto, a situação agora ficou resolvida. Os analistas, como é óbvio, não gostaram e isso fez com que a ação viesse por aí abaixo. Continua a ser uma empresa a gastar muito dinheiro e eu, sinceramente, como investidor, já estava à espera disso. Aquilo que eu me sinto arrependido, eu comprei algumas posições, aliás, vocês podem ver que só tenho 6 ações, a um preço médio de 17,25. Eu sabia que esta situação poderia vir a acontecer. Na altura eu investi, e investi porque os carregadores elétricos para carros elétricos são necessários para a sociedade nos dias de hoje. Os carros elétricos vieram para ficar. E a única forma de eles continuarem a ficar, e o utilizador ou o comprador de carros elétricos quiser continuarem a comprar carros elétricos, é se existir uma rede de pontos de carregamento eficaz. Nós, para carros a combustão, essa rede foi construída ao longo do século passado. Neste momento não existe uma rede capaz para a quantidade de carros elétricos que já existem no mercado e para a quantidade que estão a ser vendidos. Os carros elétricos estão a ganhar cada vez mais cota do mercado. Portanto, esta empresa é necessária para a sociedade em que nós vivemos hoje. Agora, se ela continuar a ser uma máquina de gastar dinheiro, vai ser muito complicado ela se manter aqui à tona, não é? Portanto, ela vai ter que ter apoios, provavelmente apoios estatais, provavelmente de outras empresas, como foi, por exemplo, o caso da Mercedes, que já investiu na Charge Point. Ela não pode já só viver disto. Portanto, ela mais cedo ou mais tarde vai ter que começar a apresentar resultados ou ter uma tendência de resultados em que a gente começa a ver que, ok, de trimestre para trimestre eles estão a melhorar. Portanto, isso tem que começar a acontecer. Porque se isso não acontecer e começar a haver cada vez mais prejuízo, é uma empresa que pode ir a zero. Portanto, é uma empresa que, mais uma vez, é acompanhar e vamos ver como é que são os resultados. Se os resultados começarem a ser, como eu estava a dizer há pouco, começarem a subir aos poucos e poucos, eu não terei a menor dúvida de aproveitar o preço da ação enquanto ele estiver baixo e comprar mais umas unidades. Mais uma vez, refiro que o facto de eu comprar não quer dizer que sejas que tu também tenhas que comprar. Eu nem sequer sou conselheiro financeiro, eu estou a partilhar o meu conhecimento contigo. Está bem? Faz a tua própria análise e considera se até mesmo esta ação é para o teu perfil, porque isto é uma máquina, neste momento, é uma máquina de perder dinheiro. Eu sou muito apologista de ter o dinheiro mais em ETFs. Ok? Ter o grande percentagem do portfólio estar em ETFs de índice, com uma taxa muito baixa de comissão de manutenção, e depois ter aqui alguma outra posição em ações que eu considero que vai crescer mais daquilo que é o mercado. Tá bom? Portanto, fica por aqui o vídeo. Desta vez ficou assim mais longo que o habitual. Eu despeço-me então com um forte abraço e bons investimentos.